Começando agora o programa Carli Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Edson Carli e esse aqui é o Carli Me Ajuda. Carli Me Ajuda é o programa que é feito para você. Para você que gosta de mandar suas dúvidas, para você que gosta de compartilhar suas ideias com a gente, para você que gosta de perguntar o que está acontecendo. E hoje nós vamos falar uma coisa muito legal aqui. Nós vamos falar de gente teimosa. Nossa, para falar de gente teimosa, tem um espaço, a gente precisaria aqui de 10 dias para a gente só falar de gente teimosa. Mas tudo bem, porque você tem aqui na Rádio Cloud Coaching, você tem o nosso programa ao vivo. E olha, maravilha, legal. Não gostou? Tem Repeteco. Né? Não conseguiu pegar? Você vai lá no Repeteco e você assiste de novo. Não conseguiu pegar o Repeteco? Não tem problema. Nós estamos em todas as mídias sociais. Olha, nós estamos no YouTube, nós estamos no LinkedIn, nós estamos nos agregadores de podcast. O que não falta é conteúdo para você ir buscar e para você compartilhar com a gente. Então tem muita coisa bacana aqui. E eu quero falar com você hoje de gente teimosa. Sim! Sabe aquele ditado que diz assim? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que se for chato, que se for insistente, que se for pentelho, que ficar, uma hora a gente vai desistir. Né? Tem muita gente que acredita nisso, que uma hora a gente vai desistir. Mas, na verdade, esse processo ele é muito mais profundo do que parece. Mas muito mais profundo. As pessoas, elas insistem na ideia delas, porque para algumas pessoas, infelizmente, coitada dessas pessoas, para alguma dessas pessoas, mudar de ideia significa desistir, ser derrotado. Olha que desgraça, né? Pessoas inteligentes mudam de ideia, e é ótimo mudar de ideia, né? Não mudar de ideia toda hora, porque você seria inconstante, volátil e desnecessário. Mas uma pessoa que olha, vê os atributos e fala, realmente, isso aqui faz sentido ser assim. Há pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, dias atrás, aí eu participei de uma reunião e eu estava ali mediando uma situação, é uma das coisas que a minha empresa faz. A gente faz um troço chamado gestão de mudança em projetos. Gestão de mudança. Então, muitas vezes a gente precisa ali mediar situações, mediar conflitos e coisas desse tipo. E tinha uma situação de uma pessoa, óbvio que não vamos falar nomes aqui, né? Não funciona assim, mas essa pessoa insistia em fazer determinada atividade de uma maneira que já não se faz mais há muitos anos, né? Ela estava meio presa no passado ali. Por mais que a gente dissesse, olha, já modernizou, não é desse jeito que faz. Ah, mas eu não acredito em modernidade. Ah, mas não funciona assim. Ah, mas o bom é dessa forma. Não, porque só funciona se tiver sofrimento. Sabe aquelas coisas antigas? Bom, ok. Aí, desviamos o assunto, tal, resolvemos lá, não cabe aqui discutir como é que foi resolvido, mas eu me lembrei disso, eu falei, eu vou levar lá para o Carli Me Ajuda para a gente conversar sobre isso. Como que esses conflitos de crença acontecem? Então, a primeira dica, se você quer entender um pouco melhor essa questão de sistema de crenças, eu sugiro que você conheça um cara chamado Harry Palmer. Não é Harry Potter, não. Harry Palmer. Depois você entra na internet e procura lá o Harry Palmer. Harry Palmer é um cara que criou um conceito chamado The Avatar Path, ou o caminho do Avatar. Ninguém é obrigado a saber falar inglês, Edson. O caminho do Avatar. No caminho do Avatar, ele fala várias coisas e tal, e tem um capítulo especialmente bem montado que ele fala o seguinte, existem 4 níveis de crença. Eu acho que eu já até falei em outro programa aqui, mas é legal caber a gente colocar aqui. Existem 4 níveis de crença do ser humano. O primeiro nível, mais básico, mais elementar, é o dogma. O segundo nível é o senso comum. O terceiro nível são fatos, dados e números. E o quarto nível é a crença construída. Bom, beleza. Vamos pensar no primeiro nível. O primeiro nível mais elementar. Esse nível elementar, ele é o dogma. Então, o que é o dogma? É assim porque é assim, ponto e acabou. Então, aí nós estamos falando de fé, nós estamos falando de religião, nós estamos falando de time de futebol, nós estamos falando de boi garantido, né? Nós estamos falando de boi caprichoso versus boi garantido. Nós estamos falando simplesmente de coisas que não mudam. É assim, pronto e acabou. Né? Tem gente que pensa assim, classe social, tem gente que pensa rico é ladrão, tem gente que pensa que pobre é maloqueiro. E vai assim, vai por aí afora. Tem gente que pensa, não vão falar, o Edson falou que rico é ladrão, que pobre é maloqueiro. Não estou falando o que eu penso, estou falando do que gente pensa. Tá? E aí, os preconceitos, tudo isso está preso ali no dogma. Por isso que é a forma mais idiota de acreditar em alguma coisa. Você acredita porque acredita, ponto e acabou. Tá? No segundo nível, um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais científico, está o senso comum.
que são as experiências vividas, individualmente ou coletivamente. Então, no senso comum, está tudo aquilo que eu vivi. Eu vivi, pessoas que me contaram, pessoas que eu confiava me contaram. Então, essa segunda camada, ela já é constituída de fatos. Fatos reais? Não, na verdade não. Quando a gente fala assim, baseado em fatos reais, né? Não, o fato nunca é real. O fato é o fato, e a gente se lembra dele como a gente quer. Então, aquilo que para mim é verdade, não é o fato em si, mas como eu me lembro daquele fato. Então, isso forma uma camada de coisas que eu acredito nesse nível. E é curioso, porque às vezes você acredita em tanta coisa, mas lembra que essa coisa aconteceu quando você tinha a cabeça de 5, 6, 7 anos de idade. Hoje, com a sua cabeça, se você visitar o fato, você vai ver que a sua lembrança está um pouquinho distorcida. Então, é importante guardar isso. Segundo nível, fato. Terceiro nível, que são números, né? Números, a gente acredita em números. Um exemplo prático. Imagina o seguinte, você foi fazer um exame laboratorial qualquer, um hemograma. E salvo, né, se você é enfermeiro, se você é médico, se você é veterinário ou biomédico, você vai olhar aqueles números e, em tese, não faz muito sentido, a não ser que você olhe a referência. Aí você olha a referência, tem alguma coisa lá terminada em ina, strepto não sei o que lá, ina, você tem 3,5 microgramas, e o normal é ter entre 2 e 4. Você vai fazer, ufa, tô normal, eu sou uma pessoa normal. Por quê? Porque tem uma referência, um número, e você vai trabalhar com aquilo. E no quarto nível, nós temos a crença construída. Crença construída é uma habilidade muito especial que só o ser humano tem. A gente conta histórias, a gente consegue acreditar em coisa que ainda não existe. E aí a gente está falando de salto de fé, a gente está falando de convencer os outros, a gente está falando até de contar mentira. A gente acredita em coisas que ainda não existem. Bom, essas são as 4 camadas principais, lógico que tem camadas intermediárias, mas são as 4 camadas principais de como a gente acredita em algo. Maravilha, beleza. Onde que começam os conflitos? Onde é que entra a pessoa chata ali? Onde é que ela começa a martelar? Ela vai vir com os níveis mais baixos da crença dela, ou o dogma, ou a experiência dela, e vai tentar martelar se você está trazendo ou uma crença diferente, meu dogma é diferente do seu, dogma A versus dogma B acaba em guerra. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu acredito em A, você acredita em B, e a gente acredita de maneira absoluta, isso termina em guerra. É guerra, não tem outra saída. Seja guerra de verdade, como a gente está assistindo no mundo inteiro aí, bombinha jogando de um lado para o outro, seja guerra num estádio de futebol, seja intolerância religiosa, isso é conflito de dogma, é dogma batendo com dogma ali, ninguém quer retroceder, é uma desgraça isso. Quando a gente conflita no nível da experiência, para mim foi de um jeito, para você foi de outro, a tendência sempre é desacreditar o outro. Ah, mas quando aconteceu comigo foi assim, quando aconteceu com o outro foi assado. A gente precisa entender isso e falar, ok, a experiência é dele, é o jeito de ele pensar. Os números, graças a Deus, aleluia, a gente não tem problema com o número, porque o número é o número. O número é a forma mais fácil de se comunicar e de negociar com alguém. Os números normalmente são o que eles são. Óbvio, dá para mentir com número? Muito. Dá para a gente mentir à vontade usando números reais. Ah, você não acredita? Vou te dar um exemplo. Eu posso dizer para você que a água mata. Baseado em quê? Baseado que todas as pessoas que morreram tomaram água nas últimas 24 horas. Todas as pessoas que se afogaram estavam se relacionando com água. Todas as pessoas que morreram desde que o mundo é mundo se banharam pelo menos 30 dias. Tá vendo? Dá para mentir usando o número. Só que a gente precisa tomar cuidado. O número a gente trabalha com referência, com acompanhamento e etc. E no nível mais alto disso aqui, que é a crença construída, tem uma habilidade da gente colocar. Conflito grande acontece, e esse conflito que eu comecei contando aqui para vocês, acontece quando eu levo a minha crença construída, ou seja, eu levo a minha proposta para você, mas ela não encontra respaldo na sua experiência. Então, olha, é melhor fazer dessa maneira, porque o jeito moderno de fazer é isso. Ah, mas não funciona porque eu penso que. Então, quando eu estou num nível muito alto e a outra pessoa está num nível muito baixo, a melhor forma é a gente encontrar um nível intermediário. Esse nível intermediário normalmente são os números, fatos, dados, tabelas, acompanhamento. Então, usa essa regra comportamental para encontrar
o ponto de coerência entre uma coisa e outra. Isso vai facilitar muito na hora de você manter a sua comunicação. Esse foi o Cali Me Ajuda de hoje, ensinando você a entender como lidar com pessoas chatas e insistentes. Eu fico por aqui, um grande abraço e até uma próxima. Encerrando o programa, Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli, sempre às terças-feiras às 14h, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.